Boa noite, Boa grande noite. João. Boa noite. Espero que, Olá, boa noite. espero Olha que aqui esteja uma luz. tudo bem. Só puxar Está aqui. tudo bem. Está tudo bem. Está aqui uma luz que penso que é mais aqui atrás de mim. Não? Ah, Ah, talvez. pois. Eu vou apagar. Eu vou apagar. Desculpem Tá Para lá. bem, tá ficar bem. Não muito. há problema, não há problema. Aqui não há É tudo problemas nenhum. ao natural. Aqui na câmara de chamada não há problemas. Agora queria era. Está melhor assim, não é? Sim, sim, assim Sim, está melhor. sempre está melhor. Ok. Ora, João, espero que esteja tudo bem consigo e muito obrigado por ter aceito este nosso convite para estarmos aqui um bocadinho à conversa. E. Deixa-me só aqui. É assim, está melhor. E vamos conhecer quem é o João Campos, né? Ou seja, tirando aquelas questões que o povo português sabe, né? Aquele que sabem minimamente de atletismo, sabem o que é que o João Campos fez no atletismo, mas antes disto há um João Campos como pessoa. E isso também é importante salvaguardar, né? O João é do Norte, é natural do Norte do nosso país. E o que é que podemos saber mais sobre ti? Sei que quando fizemos o nosso convite na sexta-feira tivemos um bocadinho ao telefone e sei Sim. que pelo menos irmãos para brincar e para fazer tudo Isso não havia com falta. fartura, né? Pronto. Eu sou natural de uma freguesia muito pequenina, de um lugar muito pequenino, que pertence à freguesia Pedurida, em Castelo de Paiva. Nasci lá, sou natural de lá, das Minas do Pejão, mais conhecidas Minas do Pejão. Eh, Nasci numa aldeia que não teria 20 casas. Quando eu digo que tinha 20 casas aos meus irmãos, ele disse: estás enganado, por cima. É sempre, era sempre menos. Era bem menos. E nunca fui muito feliz naquela aldeia. Hoje em dia tenho uma paixão pela freguesia onde nasci, né? Que é Pedrido, que é banhada pelo Rio Douro e o afluente se chama o Rio Arda. Por isso, ter numa aldeia tão pequena e numa zona tão pequena dois rios que são equilíbrios da nossa cidade e até do Porto, porque num desagua no Douro, como é evidente, e esse Douro desagua no Porto. Tenho 10 irmãos, por isso não faltou, somos todos vivos, felizmente. Os meus pais faleceram há pouco tempo, meu pai com 96 anos, a minha mãe com 93. E felicidade para todos nós é que nunca estiveram doentes na vida deles. E nós filhos, também como, tanto quanto eles, não tivemos nenhuma doença até hoje que nos limitasse na nossa vida regular, na nossa vida ao longo destes anos todos que vivemos. Tenho dois irmãos que vivem na Alemanha, o mais velho, que posso utilizar este termo, fugiu à tropa depois de terminar 2 cursos superiores. É o único estrangeiro que foi diplomata alemão, por isso tem um perfil completamente diferente daquele nosso. E depois o resto, é de engenharia e é professor e político durante 7 mandatos. Uh, ainda, é, ainda é presidente de uma Assembleia Municipal, deixou a vice-presidência de uma Câmara para passar para aí. É Felgueiras, por isso terra de atletismo também. Os outros, estamos aqui todos quase juntos, mais uma irmã que vive na Alemanha, muito perto desse meu irmão. E os outros somos aqui do Porto, estamos a viver no Porto, porque em determinado momento da nossa vida trouxemos os meus pais para cá. Nós vivíamos em regime de dificuldade exacerbada, digamos assim, muita dificuldade, e então tínhamos duas hipóteses de estudar. Ou íamos para o seminário que não se pagava, e aconteceu com alguns. Eu também fui para o seminário, teria que fazer um estágio de 15 dias, fui expulso aos 11, porque não queria ir para o seminário, e arranjei mil e uma situações para me mandarem embora. Meu pai ficou super envergonhado porque ao 11º dia foi-me buscar.
E depois, a única coisa que ele me disse é: se queres estudar, se queres sair desta aldeia e ir para o Porto estudar, que era a minha paixão, eu estava muito dividido entre Coimbra e Lisboa e Porto para estudar. Se queres, tens que ter bolsa de estudo. Eu fiz o ciclo preparatório lá e, por acaso, tirei 20. A minha nota final foi 20 e tive sempre, ao longo do meu curso, meus estudos aqui no Porto, o meu pai nunca me perguntou uma nota. A única coisa que me perguntava era no final do ano, dizer assim: tens bolsa, então vais continuar. Não regressas à aldeia. Passados uns tempos, por volta de 74, 75, já com alguns formados e a trabalhar, e não sei o quê, decidimos vir trazer os meus pais para o Porto. Queríamos os meus pais connosco. Compramos uma casa para os meus pais viverem e terem um final de vida feliz. Foi um final de vida longo. E eu fui o último irmão, o último dos irmãos, apesar de ser o sexto na hierarquia, fui o último dos irmãos a sair de casa. Tinha uma relação com os meus pais privilegiada e na realidade aguentei ao máximo a possibilidade de viver com os meus pais o máximo possível. Depois, o que é que eu fiz? Fiquei por aqui, tinha várias paixões, uma delas era o futebol, que era o que se fazia na aldeia em que eu nasci, era a única modalidade. Houve também atletismo. E havia gente para praticar futebol? Havia assim muita. Havia muita gente, havia duas equipas, o Pedrito, que era a minha aldeia, e o Paivense. O Paivense ainda hoje existe e o Pedrito foi reformulado este ano, vai continuar nos regionais. Por isso, existiu o atletismo, tivemos um atleta que foi campeão de Portugal de salto com vara, imaginem isto, numa aldeia remota. Não é tão remota quanto isso, mas era remota pelas dificuldades que tínhamos. Isso eu pertenço ao distrito de Aveiro, mas na realidade o Porto, gosto de Aveiro muito, mas o Porto é a minha paixão. Eu cheguei cá com 12 anos, de calções, em outubro para estudar, de calções, fui vítima de muita gente a gozar comigo. A única coisa que tinha era o fato da comunhão solene, e a minha mãe não me deixou trazê-lo, porque era o único fato que eu tinha, para vestir nos próximos natais, nas próximas Páscoas e nos anos que os meus irmãos iam fazendo, que eu ia fazer. Por isso, muito rapidamente é isso. Hoje sou uma pessoa feliz, vivo com uma mulher fantástica, extraordinária, que vive comigo o atletismo de uma forma não tão abrangente como eu gostaria, mas ela está muito cansada, porque fez um curso superior com mestrado no final enquanto foi atleta. Aliás, coisa que aconteceu com uma grande percentagem do meu grupo de treino, porque eu permitia e incentivava a que isso acontecesse. Na relação pessoal com a minha esposa, a Elsa Amaral, recordista ainda dos 4 vezes 400, foi olímpica, esteve em mundiais, que esteve em mundiais de pista coberta e mundiais ao ar livre, de campeonatos da Europa de pista coberta, campeonatos ao ar livre. Temos uma relação lindíssima, acho eu. Continuamos apaixonados e namorados ao fim de muitos anos de casados. E uma relação também com os meus filhos, e acabaram, minha filha, a licenciatura em Informática de Gestão, no IPAM, de marketing, gestão de marketing, e fez os estágios em marketing digital. O meu filho está a acabar neste momento Relações Internacionais, mas aí praticaram os dois desportos, um futebol, ele e ela, e a Carolina praticou voleibol. Mas a nossa relação não é uma mãe tem com eles. Eu para eles dizem muitas vezes assim: pai, foste um pai ausente. Foi bom para nós. Por isso é que nós na nossa camisola tínhamos Amaral e não tínhamos Campos. Nem o meu filho tinha Campos na camisola, nunca teve. Nem a minha filha. Minha filha gosta mais de Campos. Mas o pai ausente, que durante cerca de 12 anos não fez férias com o filho. Desde pequenos, era a minha esposa com uns amigos nossos que ia de férias. Isto é a minha história assim muito curta. Exato. Mas com certeza orgulhosos
de Claro, concluir. claro, claro. No final Mas, há sempre tenho caminhos uma, difíceis a escolher, né? E opções de vida que sim, são sempre a minha difíceis. vida foi muito difícil quando era jovem, quando éramos jovens todos, mas a minha mãe teve sempre a casa aberta e quando às vezes chegava alguém numa aldeia com muita dificuldade financeira e nós dizíamos, mãe, vamos comer, vais dar a comer também àquele. Então, ela disse, enquanto está por comer, dá para todos. Por isso, a minha educação foi uma educação Alimento, pelo menos, não faltava, né? de partilha com muita gente, ainda continuo a ser uma pessoa que vive muito da partilha com os meus amigos, aqueles que são meus amigos e que eu reconheço que são meus amigos, eu sou exigente na amizade, dos atletas, a maioria foi comigo, foi sempre meu amigo, eu respeito-os imenso e continuam a ser, inclusive sou o padrinho de casamento de alguns deles. Padrinho de filhos não quero ser, é uma responsabilidade muito grande, mas padrinho de casamento fui de vários e temos uma relação muito parecida, às vezes até quase como pai para alguns deles. Está Ó, dita com João, alguma emoção, por isso peço desculpa por a emoção que estou a colocar aqui nisto. então, e Diga. isto digamos que um resumo, né, de um percurso de vida Do início. eh, do início, né, que é mesmo assim, e também era, aliás, como falamos ao telefone, era mesmo algum do nosso objetivo, era mesmo isso, conhecer um pouco por trás de quem está atrás do nome, digamos, de João Campos. Mas no meio dessa história de vida, como é que surge a paixão pelo atletismo? Como é que surge o atletismo na vida do João? Eu sou um apaixonado pelo desporto e o atletismo não foi a minha primeira opção. Estive para ir, quando jogava na minha aldeia, para ir jogar para a Académica de Coimbra e aproveitar para estudar. O meu pai, como eu era muito reguila, como ele dizia, não me deixou ir para Coimbra porque perdia a possibilidade de estar mais perto de mim e controlar a minha vida. E, não era, mas era uma vida de uma família cristã, bastante cristã. A minha mãe da Legião de Maria, o meu pai dos cursos de cristandade. Somos todos católicos, somos todos cristãos. Por isso, havia ali qualquer coisa que eu queria fazer e uma delas era o futebol desportivamente. Mas depois desisti rapidamente. Muito rapidamente desisti e fui jogador de handball, mais concretamente guarda-redes de handball durante muitos anos. O meu clube era de ser o Porto, mas coincidia já na altura também o Porto com o atletismo. E porquê? Porque quando trouxemos o meu pai é um portista, foi o chefe de secção durante mais de 40 anos do futebol clube. Foi o chefe de secção, eu estava a jogar handball, comecei no Académico do Porto, o meu pai dizia que não me deixava isso, se eu quisesse ir para o handball ia para o futebol do Porto, e eu começou muito teimoso, fui ao futebol do Porto fazer 2 treinos, e disse, eu não quero porque coincido com o atletismo os treinos, eu não posso. Então fui para o Estrela e Vigorosa Sport, um clube de muitos pergaminhos, estive lá 8 anos, joguei, acho que fui um dos elementos mais importantes da equipa, porque o guarda-redes é um elemento fundamental, mas nunca perdi depois nessa paixão pelo atletismo. Porquê? Porque na minha escola, Oliveira Martins, fui convidado para ir uma vez àqueles treinos da Mocidade Portuguesa. E eu só ia à quarta-feira aos treinos da Universidade Portuguesa porque ao sábado tinha que ir para a aldeia. E o atletismo era sempre uma segunda coisa que eu iria fazer, se calhar. Fui aos campeonatos regionais e, sem saber o que era aquilo, ganhei as barreiras e ganhei o salto em altura. Então, o salto em altura ganhei na altura com 1,65 m. Eu meço só 1,72 m. Fiz 1,97 m no salto em altura. E então, um colega de uma escola ou outra que foi a esses campeonatos regionais disse-me assim, olha, tu bateste o meu recorde do salto em altura, eu sou o recordista regional de juvenis e tu bateste o meu recorde. E eu disse, o que é isso? Eu tenho um recorde. Sabia. Eu vim aqui porque para dizer, e o meu professor de educação física para vir ao salto em altura, diz que eu saltava bem. Eu não sabia, sei lá o que é isso. Diz ele, mas eu tinha 1,61 m e tu fizeste 1,65 m. Isso aí é um bom recorde. Não queres ir para o Porto? E eu disse, pá, meu pai já lá está.
está-me sempre a chatear para ir, mas eu vou ficar e entretanto fui para o atletismo, fiz a primeira prova de 200 metros e fui último, completamente último. E a Mas é que já partir não era disso, salto em altura nem barreiras, já era nem diferente. a barreira, fui último. Mas disse aos colegas que correram comigo, Jorge Aragão, muitos atletas que foram velocistas do futebol do Porto no meu tempo, são da minha idade, olhei para eles e disse: esta foi a primeira vez que eu corri atletismo sem ser barreiras ou salto em altura. Mas acho que nunca mais vou ser último. Também não fui muitas vezes primeiro, mas nunca mais fui último em corrida nenhuma. E fui recordista do Porto. Depois acabei por ser campeão nacional de decathlon, muito parecido com aquilo que vocês faziam. Ganhei um campeonato de Portugal e fui 2 vezes medalhado nos 110 metros barreiros. Tem fotografias ao lado do Zé Carvalho, em que ganhou. Eu numa delas fui terceiro classificado e noutra segundo classificado. Portanto, o atletismo começou a entrar em mim, entrou de uma forma muito forte. Ainda joguei durante uns anos, fiz atletismo e o handball, só que só ia ao handball para o treino de guarda-redes. Nos outros treinos não ia. E fiquei apaixonado pelo atletismo. Não tínhamos treinador de velocistas nem de saltadores no Futebol do Porto. Eu, entretanto, entro em Educação Física, engano o meu pai, a minha área era Economia. No meu tempo podia-se inscrever em mais que uma faculdade, inscrevendo em Economia e Educação Física. E o meu pai um dia perguntou-me como é que tu vais para a faculdade todos os dias de fato de treino. E eu disse assim, mas aqui moro, a faculdade é aqui perto de casa, pai, não dá para ir, não é desculpa. Ao segundo semestre de 1975, se não estou em erro, disse-lhe a verdade. Eu estou em Educação Física e estava à espera de levar 2 chapadas, 2 estalos. Mas não, meu pai disse, e gostas? Gosto. A minha paixão no início era a economia, mas a minha paixão é o atletismo, é o desporto e a educação física está muito ligada e por isso eu optei por isso. E fiquei e comecei a fazer uma coisa. Eu não quero falar só eu, vocês têm que me interromper. Eu gosto Sim, de falar por mim. aquilo que a gente quer interromper ainda não é esse o tema, mas também, aliás, também queremos saber como é que foi esse início, né? Como é que surgiu. Mas agora passo eu, não sei se vou ser um pouco rápido ou não. Se tinha mais sucesso nas provas ditas técnicas, barreiras, Muito. altitude, como é que Sim, isso virou depois, como treinador, para o meio fundo? E não pelas provas técnicas. Isso demora um bocado. Pois, por isso é que eu estava a dizer. Mas o João também teve atletas internacionais, pelo menos nas barreiras. Sim. Sim, não só. Não só, mas pelo menos nas barreiras. Agora estava aqui a fazer a ligação dele. E fui com ele à seleção também. Exato. Por isso eu fiquei no atletismo, estava a estudar e ao mesmo tempo, na altura, estava ligado a uma revista francesa e eu falei para a Federação Francesa, mandei uma carta, queria ser sócio daquela que era a Amicale des Entraîneurs, era a revista dos treinadores franceses, e para o Lash Athletics alemão. Pergunta-me alemão, sabias alemão? Não, nessa altura tinha a felicidade de namorar com uma miúda que estava em línguas e literaturas modernas na área de inglês e alemão. Então ela traduzia-me aquilo que vinha nas revistas. E eu de um dia para o outro cheguei lá e comecei eu a dar os treinos. Não havia treinos, os treinos de velocidade, de barreiras, de saltos, era eu que fazia. Era eu que dava o treino. Comecei a fazer os planeamentos, dava a cada um de nós, éramos para aí 15, na altura há 20, e começámos a treinar e eu passei a ser treinador. Tive vários anos só a ser treinador de futebol do Porto e aproveitei aquilo para fazer um estágio como treinador, e depois o Futebol do Porto convidou-me para eu ser o treinador das disciplinas técnicas. Comecei a ser disciplinas técnicas, depois aparece o professor Fonseca e Costa, mais tarde, no Futebol do Porto. Eu entreguei-lhe todos os atletas que tinha, eram já nessa altura cerca de 30, entreguei-lhes para todos, passado uma semana, a confiança que ele depositou em mim foi: podes ficar com eles todos,
porque tu mereces continuar a treinar com eles. José Leitão, do triplo salto, foi um recordista de Portugal e um recordista de júniores, fez 16 metros e 5 como júniores, depois na época seguinte 16 metros e 6, e depois passou para treinar com os professores de José Barro. Técnicas, Marta Moreira, Elsa Amaral, a irmã do José Barros, de salto em altura, o João Almeida, que como júnior fez 2 metros na cinza, 2 metros e 5 no salto em altura, e um conjunto de gente mais antiga que vocês não conhecem, que não tiveram tanta categoria e tanto nível, mas eram atletas de primeira, segunda linha nas disciplinas técnicas. Fernando Pinto, campeão nacional absoluto de 100 metros, Daniel Monteiro, que foi campeão de Portugal de 100 e 200 metros e depois foi para Lisboa para a tropa e passou para o professor Fonseca Costa. Por isso, eu vivia nitidamente para as disciplinas técnicas. A Elsa Amaral, começaram estas que eu estou a dizer, começaram praticamente com 13 anos, 14 anos, como mais. Mais tarde, agora respondendo à tua pergunta, mais tarde aparecem três atletas, digamos assim. Fátima Pacheco, fundista, quis treinar comigo. E eu de meio fundo comecei a ficar à rasca. Depois aparece-me o José Negrão, que foi campeão nacional, foi internacional, dos 5.000 e dos 3.000 metros de obstáculo. Aparece o Alberto Maravilha, vem treinar, vem para a minha casa, fica em minha casa, era um filho, tinha chave de casa, como o José Negrão, quando queria, tinha chave da nossa casa, entrava na nossa e saía, tenho com ele uma relação fantástica, uma relação extraordinária com Maravilha, uma relação extraordinária com quase todos esse grupo de atletas. E comecei a aprender o meio fundo. A ler muito e a ir para cursos. Eu fui para um curso de 11 dias, o primeiro curso que fiz foi 11 dias internado em Madrid, para fazer um curso para aprender atletismo, fosse ele qual fosse. Portanto, aquele que eu fui, tive azar, porque era ainda das disciplinas técnicas e da velocidade. E depois fui procurando outros, no meio fundo. Quando chega a Fernanda, eu digo, a partir daqui, a Fernanda Júnior, a partir daqui vai ser difícil, eu não vou conseguir ser um treinador de nível alto. Aliás, lembro-me de dizer que a Fernanda tinha dito ao presidente do Porto que queria treinar comigo. Telefonaram, particularmente do presidente, telefonou-me para a pista da Maias em 1988. E eu disse, eu não me sinto capaz ainda de treinar a Fernanda. A resposta dele foi a Pinta Costa. Foi assim, quem não tem capacidade para treinar a Fernanda não tem capacidade para ser treinador de futebol do Porto. Foi a resposta dele. E eu, então eu vou ficar com a Fernanda. Vou-me mexer e vou ficar com a Fernanda. Era mesmo a resposta que precisava de ouvir. Pois era. Eu vou ficar, eu não desisto disso. Eu fiz uma jura quando era muito jovem e disse, eu nunca serei um atleta olímpico. Aquilo de que eu gostava, eu não tinha possibilidades de chegar aos Jogos Olímpicos, mas tenho a consciência absoluta que vou ser um treinador olímpico. E os meus atletas, acho que foi uma pedrada, digamos assim, bem dada na altura, porque todos ficaram assim a olhar para mim. Você acha que vai aos Jogos Olímpicos? Eu vou, se não for com vocês é com outros, mas eu tenho que ir aos Jogos Olímpicos. Mas o João chegou a correr em Jogos Olímpicos, porque se bem me lembro, eu tenho, e há imagens disto, né, que pelo menos em Sydney o João invadiu a pista e correu na pista. Depois da Fernanda ter cortado a meta, o João aparece lá no meio da pista. Portanto, o João correu numa pista olímpica. Eu corri numa pista olímpica, nessa, e corri também em vários campeonatos do mundo e da Europa. particularmente num, eu em Sydney tive a sorte de ficar praticamente no primeiro degrau junto à pista. E o outro, fiquei mesmo obrigatoriamente junto à pista, fui em Budapeste. Fernanda estava doente, foi aos campeonatos na mesma, foi segunda classificada, e quando vem muito perto da meta para cortar a meta, vai a cair. E eu entrei, segurei a Fernanda, ela agarrou-se a mim e disse, esta foi a prova mais difícil da minha vida, sempre podia, estava próximo para incentivar. Em Sydney não me deixaram,
quase que fui preso, porque quase que entrei na pista, e depois, eu sou um bocado rabugento, nos 110 metros barreiras foi um americano que ganhou, e o treinador entrou para a pista dentro. Depois, nos 10 mil metros, eu fiz rigorosamente a mesma coisa, apareceu-me um polícia em mim disse, vá lá para o seu lugar, que é para não ir lá para fora. Eu fiquei ali com o Dr. Nelson Puga, a ver a Fernanda, e depois fiquei ali durante meia hora a curtir aquilo. Na realidade foi um momento tremendo esse, e Sydney, porque em Sydney eu acho que a Fernanda deveria ter ganho em Sydney, e há uma revista em que ela tem a hombridade de dizer que não foi a única vez na vida dela em que não cumpriu as ordens que lhe deu. Aos 5 mil metros elas passaram em 15,6. A Fernanda ia a rolar, completamente a rolar, e eu disse, vai-te embora, que está na hora de ir embora, e vais sozinha. E ela, com os 15,6 tinha feito na passagem aos 5 mil, teve medo. E eu disse-lhe, as outras também fizeram 15,6. Por isso, tu podes ir à vontade. Ela depois contou-me no final, quando eu entrei, contou-me, professor, eu não cumpri, não fui, por uma razão muito simples. Eu tive medo daqueles 15,6, que era a segunda marca portuguesa na altura, de 5 mil, numa passagem para 10, não consegui porque havia uma coisa que eu não quis correr, foi muito difícil a Fernanda, conseguir pôr a Fernanda a fazer as eliminatórias para a final, e eu, quando olhei para o grupo que iam duas atletas que me poderia ganhar, e a outra não me ganhava, as outras duas não me ganhavam de certeza, que era o meio tipo, era uma caniana e era a inglesa, Radcliffe, que nunca ganhou à Fernanda uma prova ao sprint. E a Fernanda fez aquele desenho e diz, no entanto, eu terceiro uma medalha eu ganho. Isso para mim já é importante. José Negrão entrou agora, deve estar a ouvir. José Negrão é um bocado como se fosse meu filho. Tenho dois, o Negrão é o mais velho. Tenho 2 filhos, o Negrão é o terceiro mais velho. Temos uma relação tremenda. Portanto, este foi uma história que eu disse, Fernanda, tu podias ter ganho. Mas para ela chegar à pista e começar a correr foi muito, muito, muito difícil. Cheguei a preparar uma conferência de imprensa a dizer que a Fernanda não ia correr. E depois, a única coisa, a forma de eu combinar foi uma questão de ordem psicológica, em que eu lhe disse, eu faço isto por ti, tu sentas-te ao meu lado na conferência que vamos fazer, eu falo, tu não precisas de falar. E acabou aquilo no jantar, eu, ela e o Rashid, que era o massagista, e eu disse, mas vais fazer uma coisa inadmissível, vais entregar uma medalha tua a alguém que não merece. E ela levantou-se da mesa, saiu, andou 10 metros, regressou e disse, você acredita nisso, que eu vou ganhar uma medalha? Disse, eu tenho a certeza que vais ganhar uma medalha. E ela disse, então, eu vou. Se você acredita, porque é que eu não hei de acreditar? E eu aí fiquei muito mais descansado, mas foi difícil na eliminatória colocá-la lá dentro da pista. Depois, na final, já não. Na final, a Fernanda entrou e todas as atletas, quando chegou à sala onde estavam todas as atletas, a frase dela foi: minhas amigas, cheguei. E as outras todas a bufar. E eu disse assim: pronto, a Fernanda ganhou a corrida nesta prova. Mas João, desculpe interromper. Agora falem vocês. Exato, estamos aqui a ouvir e pronto, e quem tá connosco também, pronto, calhar muitos conheciam este tipo de situações e de histórias. As coisas não são, e a maioria sabe que não são trabalhadas e ganhas, e as medalhas não são ganhas no dia da prova, digamos assim, só se lá vão buscar, como costuma dizer. Mas aqui uma curiosidade que eu tenho e que ganhei ainda mais enquanto estava a ouvir as suas palavras é que uma coisa é ser, sem desvalorizar, claro, os treinadores de hoje em dia, mas uma coisa é ser treinador hoje, outra coisa é ter sido treinador há 20, 10, 15, 30 anos, por exemplo. E aquilo que eu estava a ouvir das suas palavras, digamos que foi uma jogada quer psicológica, quer direta, quer intimidatória perante as capacidades que a Fernanda tinha. E a minha pergunta é simples.
E acredito que a resposta também não seja assim muito complicada, mas as suas palavras perante a Fernanda, ao dizer que ela ia ganhar uma medalha, acredito que tenha consciência das capacidades que ela tinha na altura. Mas por trás dessas palavras está muita parte psicológica. O João era, digamos que muito aliciado com a Fernanda e com outros atletas a explorar a capacidade de treinar psicologicamente também os seus atletas, ou seja, não só a parte física, mas também trabalhar psicologicamente a parte deles. Sim, sempre trabalhei sem eles saberem, inclusivamente. Escolhia estratégias que, aliás, eu estive a fazer mestrado em licenciatura e mestrado também na Universidade do Minho, em Psicologia, só que não fui aceito porque foi o ano em que eles proibiram os profissionais de Educação Física de fazer a Psicologia, porque estávamos a tirar muitos lugares de entrada na Universidade do Minho. Eu, nesse ano, fui dar uma palestra ao 5º ano de Psicologia da Universidade de Coimbra. Foi eu, o professor José Neto, mais o professor, eu estou a ver se me lembro do nome, mas lembro mais do apelido, que era o Tomané, que era professor na Universidade do Porto de Educação Física. E eles já eram os dois psicólogos e incentivaram-me, deste aqui uma palestra para pessoas do 5º ano. Levantaram tudo, a malta do 5º ano se levantou a bater palmas. Porque eu fui falar da relação entre o treinador, do aspecto psicológico entre o treinador e o atleta. E não foi só da Fernanda, foi de várias pessoas que eu falei, não é? O Nuno Fernandes também esteve nessa conferência. A psicologia é um bocado a minha paixão também. Sem isso não há hipótese nenhuma de nós darmos a volta aos atletas, mesmo que os atletas estejam em boa forma. Esse é um fator fundamental. E a partir de determinado momento, eu vou dizer outra vez da Fernanda, eu já não a conseguia enganar. E muitas vezes ela dizia assim: escusa de estar a falar comigo, já está a falar em psicologia sem eu dar por ela, já não Ela sabia, mas também acho que começou a apanhar os dotes, né? você está-me aqui a dar a volta à cabeça. E eu disse: mas vou conseguir ou não vou? E ela dizia: acho que sim, eu acredito nisso que está a dizer. Isso era meio caminho andado. A minha esposa também teve esses problemas, porque muitas vezes dizia-me: eu sou a que treino mais e a que sofro mais. E eu disse: mas também és aquela em que eu tenho mais empenho, porque acho que podes ir longe. E como tal tens que treinar mais do que os outros. E ela treinava muito, 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 muito. E no final da carreira, mesmo assim, conseguiu, já depois de abandonar, ser uma lebre de luxo para a Fernanda. Fernanda fazia 20 vezes 400 metros, por exemplo, para 74 segundos e a minha mulher acompanhava-na a fazer isso. Mesmo assim ainda fez 4,22, fez uma vez que terminou uma carreira, quase a terminar a carreira, quis fazer uma meia maratona e fez 1h22, como o Serafim Gadeiro, os dois, não foi mal. Era fundamentalmente uma velocista, sai dos 60 e dos 80 e depois vai por 100 metros e vai daí fora até aos 800 metros. Mas era, ainda hoje eu acho que às vezes engano as pessoas através da psicologia e da forma como falo com eles. Qual é que Engano no olha, bom sentido. Engano no sim, bom sentido. exato, Quando eu exato, digo exato. enganar, é eles pensarem que a nossa modalidade não é única, não vive só de correr, de saltar, de brincar, e de ser muito sério, é fundamentalmente ser muito sério e saber que a nossa ferramenta fundamental é o nosso corpo. E que tem que ter uma pessoa ao lado delas que saiba utilizar essa ferramenta da melhor forma possível. Eu estudei, depois estudei o meu treino. Eu tenho aqui um treino, por exemplo, e olho para ele todos os dias. Eu tenho aqui, são 4 meses de treino, já é menos do que no início em que eu comecei treinador, agarrava numa folha A3, punha aqui em casa, dividida por meses, escrita à mão, porque não havia computadores, não havia. A máquina de escrever eu tenho aqui uma atrás, é uma máquina de escrever antiquíssima, ela está aqui, junto aos dragões de ouro, meus e da minha mulher, somos 2 dragões. Por isso eu sempre tive uma noção de que é preciso preparar as coisas muito bem, seja elas quais for,
E então o treino que estou a trabalhar com o corpo me é estranho, não é? E fazia o planeamento todo do ano. E não sabia quando era a Páscoa, quando era isto, quando era aquilo, quando eu sabia quando era o Natal, mas não ligava àquilo. E se tivéssemos que treinar no Natal, treinávamos no dia de Natal. Eu só deixei de treinar no dia de Natal, os atletas só deixaram de treinar no dia de Natal há 4 anos, para aí, ou 5 anos. Eu lhes tirei o 25 e disse, mas quem quiser ir no 25 de manhã correr um bocadinho, pode ir, nada está proibido. E tirei aquilo, porque o treino era feito conforme aquilo que eu achava que era importante. E eram feitos os 365 dias ali o planeamento, com os tempos, com os dias de descanso, com isso, aquilo, com tudo feito. E depois ia tirando um mês e depois corrigia o mês em função, ou não, em função da forma como os atletas iam evoluindo com o treino. Isto aqui é um treino que está sempre no meu computador, pronto a ser mudado. Ele ficou aqui porque eu estive a falar agora com 4 atletas antes de entrarem com vocês, para alterarmos aqui umas situações. Outras vezes as situações são feitas quando eles estão no aquecimento. Estão no aquecimento e eu vejo, há qualquer coisa aqui que está mal, ou fui uma noitada, ou foi isso, ou foi aquilo, e entrava em conversa com eles, eu vou mudar o treino. As mudanças eu nunca as dei. As mudanças são feitas no dia e depois eu acrescento-as em minha casa, no meu planeamento. Não são dadas. Se eles se lembrarem de chegarem a casa, mas quando são jovens e querem, chegam cansados, esquecem aquilo, nem sabem o que fizeram, às vezes, ou então esquecem-se. Se o treino tiver uma situação nova, e é nova mesmo no treino, eu essa não a coloco no planeamento deles. De boca eu digo-lhes, vamos mudar o treino, hoje em vez de ser isto, vamos fazer aquilo. E eles, também, professor é que manda. Tem sido ultimamente a minha área de pesquisa, mas já vai há muitos anos. O meu treino não é igual ao treino do professor Muniz Pereira, eu disse-lhe. E o professor Muniz Pereira, na altura em que era vivo, tinha uma boa relação comigo, eu tinha uma excelente relação com ele. E ele incentivou-me a dizer, se confias no teu treino, faz o teu, não faças o meu. Aprendi com o Sr. Professor Fonseca Costa, muito nas áreas técnicas, na maneira como se faz a técnica, a importância que tem a técnica. Também aprendi meio fundo, porque ele tem no José Sena, tem no Aurora Cunha, e eu era um espectador atento, porque entrava na pista quando podia, entrava na pista às 3 da tarde e saía na pista às 10h30 da noite. Dia sim, só quando tinha o voleibol, o handball na altura, é que saía para o treino. Mas eram 2 vezes por semana ou 1 vez por semana. Até que deixei. E o atletismo passou a ser um bocado muito grande da minha vida. Eu já tentei desistir, este ano foi o ano em que estive mais próximo de o fazer, mas depois também tenho em casa uma senhora que me disse o que é que vais fazer depois das 6? Vais ficar em casa? A chatear? Porque vai-te faltar qualquer coisa? Vai-te faltar qualquer coisa e depois vais chatear? Vais ficar triste? Vais ficar isso? E eu lá vou fazendo. Os atletas também não mereciam, eles abandonassem, portanto, e adoro de tal maneira que já acho que Já está no ainda sangue. quero ir. Não, acho que ainda quero ir a todos os Jogos Olímpicos, seja de que maneira for. E tenho lutado muito por isso. Há um grupo de jovens agora que eu acho que ainda vou conseguir que alguns deles sejam atletas de nível alto. Os jogos não sei. E agora, como disse há pouco, e roubando as palavras à Fernanda, se o professor acredita, Né? não. Há que Não sei, evoluir. Exato. Vamos ver porque eu vou ficar sozinho, a minha mulher e eu, vamos ficar assim os dois, aqui em casa, não sabemos o que é que vamos fazer, vamos olhar um para o outro e eu vou dizer, anda comigo até ao treino, né? Vão falar certamente de atletismo e já percebemos que ela também é uma... E depois vai também aos jogos. Exato, pois é uma motivadora nata e também, de um ponto de vista, alertou o João para aquilo que podia ser uma grande realidade, né? O que é que ele podia ir fazer depois... Ou não fazer. Ou não fazer depois das 6 horas.
e digamos que o mundo do atletismo português agradece que o João ainda se vá mantendo cá, Claro, porque sem tem dúvida. um contributo grande a dar a todos aqueles atletas e não só por quem vão passando pelas mãos e pelo conhecimento do João. No meio disto tudo, e sem aqui focar aquelas partes que um treinador não consegue controlar, porque há de certeza momentos em que, há bocado estava a dar um exemplo, em que, por exemplo, no aquecimento mudava os treinos, porque ou os atletas fizeram uma noitada, ou por qualquer Porque não estão situação. predispostos Exato. para aquele treino no dia. Isso adquire-se com a experiência que se vai ganhando ou pelo vasto leque de atletas que treinou. Eu digo isto porquê? Porque o professor João Campos, não, e toda a gente sabe, não foi só o treinador da Fernanda Ribeiro, né? Está ligado à Fernanda Ribeiro indiscutivelmente pelas conquistas dela, mas a experiência também se adquire com outros atletas que nem todos têm de ter o mesmo palmarés, né? Até um atleta do campeonato distrital, digamos assim, dá para ganhar algum tipo de experiência que se calhar um atleta olímpico não consegue dar, né? Mas no meio deste percurso todo, as exigências para com um treinador são muitas. E o João tem-se mantido no atletismo, pela paixão que tem. Mas o que é no meio disto tudo a parte difícil de ser treinador? Ou seja, já nem diria, porque o João já foi treinador de disciplinas técnicas, mas qual é que é a parte mesmo difícil de ser treinador? Mais nos dias de hoje, porque se calhar aqui há uns tempos atrás eram movidos pela paixão e pela dedicação e assim, mas hoje em dia qual é a parte mais difícil para um treinador? O papel Ser mais treinador. difícil de desempenhar de um treinador? Não é, para mim, não é treinar. Por isso, podem estar à vontade, não é treinar. É fundamentalmente a forma como nos estão a tratar treinadores, os treinadores. Eu, o dinheiro que ganhei menos é aquilo que ganho hoje, não é? Que não ganho nada, por isso simplesmente. Ficam-nos a dever dinheiro com uma facilidade tremenda, isso não me tira o atletismo. Aliás, isso reforça a minha forma de estar no atletismo. Mas sabemos que há 93% de treinadores em Portugal e o ordenado que ganham, de todas as modalidades, não dá para viver. Por isso imaginemos o que nos exigem e aquilo que nos dão. Não tem comparação aquilo que nos exigem e aquilo que nos dão. Eu sou um bocado, aquilo que na minha aldeia se chamava, sou um bocado rabuja. O rabuja é rabugento. E se não estiver contente, digo, manifesto-me, mando as pessoas para aquele lado e venho-me embora. É uma situação e dou a liberdade a todos os atletas, como dei este ano que passou, a todos os atletas escolherem para onde querem ir. Podem ir, escolher, a melhor forma de se vocês saírem é para eu deixar o atletismo. E é porreiro, eu não vou, se for a minha mulher dizia que sim, não é? Como vocês sabem. Mas não obriguei ninguém a ficar comigo. E eles disseram, não, se não for mais para o atletismo, se nos deixar, nós até para individuais vamos conseguir. E agora estamos no Águeda. Estamos no Águeda, treinamos aquilo que é preciso treinar, eles ganham, eu não me preocupo com isso, não ganho rigorosamente nada para que as pessoas saibam. Já ganhei, já me pagaram, sim senhora. Não ganho nada, não me preocupo, estou tranquilíssimo, o treino não nos falha, o treinador não nos falha, e como tal, continua a ter uma coisa, como eu já vos disse há bocadinho, que é a paixão. Paixão, depois da mulher e dos filhos, é o atletismo, e às vezes muito próximo, tão próximo, passo 18 ou 19 ou 20 fins de semana sem estar com eles. Porque as nossas provas por norma e campeonatos eram sábados e domingos. Agora, como não temos equipa, ou vamos ao sábado, ou vamos ao domingo, ou não vamos ver e no outro tem os atletas, dá-me para estar muito mais à vontade com aquilo que fazemos. Mas Mas isso, deixa-me só falar, isso de falar em paixão,
para quem já traz anos de atletismo, entre aspas, eu sei que não está correto só estar nisto por paixão, mas uma pessoa que já está nisto há anos por paixão, pronto, leva-se. Agora, o que é que se diz a um treinador que está a começar e diz assim, o teu futuro vai ser por paixão? Será Não, que não vai ser pode. benéfico Não pode, para... atenção. Eu já disse que não trabalhei toda a vida por paixão. Sim, Não é? sim. Eu trabalhei a primeira fase da minha vida por paixão e esta paixão, a paixão treino sempre. Eu adoro atletismo e prefiro ver um campeonato de infantis ou de iniciados do que ir ver um jogo de futebol da segunda divisão. Quer dizer, eu da primeira, a não falhar, não falho Porto. Isso aí sou sócio 4.437, por isso tenho obrigatoriedade de ir lá. Por isso, a minha mulher é pior que eu, também, é sócia, acho que 7.000 e qualquer coisa. Por isso, a paixão do atletismo com o futebol não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou muito mais apaixonado pelo atletismo, se calhar a seguir sou mais apaixonado pelo handball e depois sou pelo futebol. Eu divido as minhas paixões. As outras são situações que acontecem naquele momento e em que uma pessoa gosta, não faz esforço nenhum, absolutamente nenhum, em fazer aquilo que gosta muito. Não é? João, uma pergunta aqui, e uma vez que também treina jovens, é fácil, ou digamos, não diria que é fácil, é notório ver que os jovens também se vão apaixonando pela modalidade à medida que vão treinando, que vão competindo, que vão indo atrás dos objetivos. É notório que isso também acontece hoje em dia nos jovens, ou seja, consegue ver isso nos jovens, que eles se vão apaixonando também pela modalidade. Eu deixei de me preocupar muito com os jovens que treinam ao lado, quase sempre me liberto daquilo e olho para os meus. Aquilo que eu tenho como felicidade também é que um número enormíssimo dos meus atletas é licenciado. E a minha mulher é licenciada, é mestre. O regalo, depois que entrou, tinha o 11º ano, meti-o a estudar, disse-lhe que era bom ele estudar, esquece 88 e vira-te para a tua vida. O regalo frequentou o mestrado também. O Cândido Maia tinha o 9º ano, é licenciado. O Vítor Almeida tem 2 licenciaturas. Eu posso dizer aqui cerca de 90% de atletas que treinaram comigo. O João Almeida é engenheiro, o Luís Sá é médico, são quase todos licenciados. Muitos deles, já dos novos, os 2 filhos da Mónica, a Mónica também é licenciada e treinou comigo. Os 2 filhos da Mónica estão na universidade. Por isso, o Simão, este ano, não está na universidade, porque quer apostar tudo, a ver se faz um grande resultado para entrar na elite nacional. Mas vai entrar, vai regressar à universidade. Podem-se não fazer o curso seguido, mas faz-se intervalado. Por exemplo, a minha mulher, em vez de fazer o curso de Educação Física em 5 anos, fez em 7. Num dos campeonatos do mundo parou, nos Jogos Olímpicos parou. Fez só atletismo. Por isso aí, eu devia sempre saber quando é que tem as frequências, quando é que precisam de estudar. Eles precisavam de estudar, eu ia ao planeamento de treino. Estes 10 dias ou 2 dias ficas em casa a estudar, porque é importante. Vais precisar disso no final da carreira. É evidente que nunca me preocupei muito com a Fernanda, porque a Fernanda era uma atleta tão enorme, que ganhava tanto dinheiro, né? Que era bem paga na altura dela, que não ia tirar à Fernanda a possibilidade dela ganhar aquilo que ganhou. Tem um património extraordinário, que fez sempre ao longo da carreira enquanto era atleta. Também foi isso que eu lhes disse sempre: não guardes o dinheiro todo para o final da carreira, porque depois vai-te custar comprar uma casa que custa 30 ou 40 ou 50 ou 100 mil euros ou 200 mil euros. Vai comprando. E ela tinha uma conta num banco em que não tinha cartão nem tinha cheques. Era para a poupança. E depois tinha um gestor também dessa conta. Por acaso, a minha irmã era gestor bancário.
foi fazendo essa vida de gestão muito bem feita. André. João, e motivar atletas, até a nível psicológico, já vimos que foi sempre fazendo ao longo da sua carreira. E quando se tem de travar a vontade, o desejo e a ambição de um atleta? Quando se vê, não sei se isso aconteceu com algum atleta seu, mas quando se tem de travar e se vê que o atleta está demasiado ambicioso ou que quer tanto, tanto, tanto que está demasiado focado naquilo, isso aconteceu-lhe alguma vez na carreira com algum atleta? Teve de intervir, digamos que num aspecto, não vou dizer desmotivador, mas se calhar ali pôr um travão que ele está a sonhar demasiado rápido ou demasiado alto, ou assim. Isto aconteceu? Aconteceu, mas não foi preciso travão. Não foi preciso travão. Eu lembro-me de uma conversa tremenda, tive com o Luís Sá. O Luís Sá, um dia chega à minha beira, estava a estudar medicina, chega à minha beira e diz assim: eu quero ir aos Jogos Olímpicos. E eu disse assim: Luís, tu ires aos Jogos Olímpicos, eu vou-te apresentar o plano de treino, vou-te dar o plano de treino que tens de fazer. Tens de treinar de manhã e de tarde. Por isso a faculdade, meu amigo, vai ter que esperar. Tu fazes só, eu penso, deixa, para não enganar, fazes as teóricas e não fazes as práticas. As práticas tinha que ir ver como se fazia uma cirurgia, isto, aquilo, aquilo outro, e estavam horas ali, não sei o que, não sei o que. És capaz de, durante ano e meio, faltam para os jogos, tu fazeres esse esforço, ano e meio a 2 anos? Ele disse: eu quero ir aos jogos, eu quero ir aos jogos a Atenas. E então treinava 2 horas e meia a 3 horas num treino e 2 no outro. Treinava 5 horas por dia. Tinha um treinador sempre com ele. Logo no início dessa situação, bateu o recorde de Portugal variedíssimas vezes. Tem 7,75. Ganhou a todos os espanhóis num torneio de pista coberta. 7,75. Os nossos dois melhores neste momento fazem 7,76 e 7,78. Tem melhor um brasileiro porque fez no Brasil, mas não fez, ele tem 7,75. Tem 13,65 também aos 110 metros para e foi aos Jogos. Foi aos Jogos, só a ambição de ir aos Jogos, não tinha a ambição de passar sequer a primeira eliminatória, porque ele, mesmo assim, correu muito mal. E eu, no final, assim, estava a pensar em quê quando foste para os blocos. Ele disse-me assim: eu não estava a pensar em nada, eu ouvia a bancada toda falar, ouvia a bancada toda, não estavas focado naquilo. Tu fizeste a aposta de vir aos Jogos e conseguiste. Estava a viver o sonho dele, né? Eu brincava muito com eles e muito normalmente, quando me zangava com eles, nunca falava, quando eles corriam mal, nunca falava no dia da competição. No final da competição, eles podiam ter corrido mal, eu era sempre o primeiro a chegar, mas não falava sobre a competição que tinha corrido mal. Na altura em que corria bem, era sempre o último a chegar, era sempre o último a chegar. Por isso, ia pôr a cabeça no lugar, escolher a forma de abordar o problema e de lhes dizer que, na realidade, houve qualquer coisa que não funcionou bem, mas no próximo dia de competição nós iríamos corrigir isso. Apesar de eu ser muito nervoso, de ter, às vezes, uma relação pessoal de, como é que eu dizer, de pessoa que é difícil aceitar qualquer coisa. Muitas vezes basta-me pensar e as coisas passam ao lado, naquele dia, no dia seguinte, elas vêm outra vez e eu aí não perco a hipótese de chegar lá e dizer que eu penso sobre aquilo, é isto, 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 isto. O erro foi teu. Não foi meu. O erro foi teu. Quando o erro foi meu, eu dizia: o erro foi meu. E assumíamos ambos aquilo. Por isso acho que, no fundo, eu há bocado esqueci-me de um atleta fantástico. Foi para mim foi sensacional também, chamado Luís Novo. Também é licenciado e fez 2 horas 9 e fez 1 hora 1:50 num campeonato do mundo da meia maratona, e que era o atleta que eu gostaria de ser, por uma razão muito simples. O Luís tinha tempo para tudo. O Luís treinava como aquilo, ele vai-me perdoar, como um animal. Treinava tudo aquilo que eu dizia, ele treinava. Se eu eventualmente, numa das séries, no tempo de intervalo que eu ia fazer, se olhasse para o lado e não o visse, ele saía ao tempo.
E ele passava à minha beira e eu dizia-lhe assim, diz-me o tempo dessa que eu não tirei na hora. E confessava-me logo. E o Luís tinha tempo para fazer a sua vida, para gostar de cães, para gostar de comer, para gostar de viajar, para gostar de atletismo. Era um exemplo, porque depois, quando chegava à minha beira e engordava 8 quilos depois de fazer uma maratona, eu dizia, atenção, falta X tempo para começarmos a treinar para a próxima. E dizia, no dia de começar, eu estou aqui com o meu peso ideal. E ele chegava lá com o peso ideal, para começar. Era dedicado e objetivo naquilo que fazia, né? Pois, porque o treinador é uma grande ajuda, mas tem que partir do próprio atleta a grande vontade. João, estamos aqui há sensivelmente... Deixa-me só dizer uma coisa que eu não respondi, que foi, eu tive sempre atletas que tive a consciência que eles nunca seriam bons atletas, mas são extremamente importantes no sair de um grupo. Porquê? Às vezes são os que treinam mais e são os que incentivam o atleta. Fernanda treinava com muitos rapazes e eles diziam, a Fernanda estava cansada, Fernanda, anda lá, eu puxo isso tudo, põe-te atrás de mim, eu não sei o que é. Depois chegou uma altura em que a Fernanda já ia à frente deles, mas já não serviam para puxar. Eu tinha que arranjar outros, mas eles faziam parte do meu grupo até a final. Até nunca tive preocupado se um era melhor que o outro. É evidente, quando eu tinha aqui para estágio, com a Fernanda, com o Rui Pedro Silva, ou com o Rui Silva, quando veio para cá, os outros eram um bocadinho postos de lado, ficavam com tudo. Eu queria alguém para os encaminhar, para os ajudar nos treinos, mas a maioria deles tinha uma independência já muito grande. Vítor Almeida era outro fantástico e que eu adoro. Nunca teve problemas em estudar e em treinar, nunca faltava um treino. Fui uma pessoa feliz nesse aspecto, mas acho que também, e sou feliz com estes agora, mas acho que eu também crio condições, passa em modéstia, de eles sentirem com o treino que fazem, podem ter sucesso. Isso podem ter sucesso, porque o sucesso não é só daquele que faz 10 segundos ou 100 metros. Eu tinha condições, se calhar, só para fazer 10,50 e vou fazer 10,40 ou 10,30. Isso é sucesso para alguém que não pode fazer. Agora, os sucessos medem-se de várias formas. E são extremamente interessantes ter atletas desses que gostam de treinar, que acreditam fundamentalmente naquilo que eu escrevo. Nunca me pediram assim, olha, vamos mudar isto? Ou então dizem, ao contrário disso, dizem assim, epá, temos aqui 5 vezes 300, mais 250, mais 200, ou temos aqui... Não podemos fazer 6? Ou não podemos fazer 7? Eu disse, não, isto vai subindo conforme a exigência do vosso organismo e eu é que tiro isso, não é vocês. Vocês só, quando não puderem, é que me têm que dizer. Mas, por norma, eu ponho sempre no meu planeamento de treino o máximo que eu acho que é o necessário para se treinar. Porque é como eu digo, eu todos os dias olho para o treino, todos os dias altero situações, todos os dias mudo qualquer coisinha e às vezes um pequeno pormenor, uma mudança de um pequeno pormenor é extremamente interessante. E acaba por fazer toda a diferença, né? Pode fazer toda a diferença. Posso dizer que hoje falei com os 4 atletas, 1, 2, 3, 4, sim, com 4 atletas em que vão modificar uma competição. Uma competição que está marcada no planeamento e eu disse, não me interessa já essa competição. Vocês não vão a essa, não àquela, e tu vais à outra e o outro vai àquela. Eles não vão, eram para os 4 à mesma e vão 2 à mesma. Já separaram. João, estava aqui a ouvir com atenção tudo aquilo que temos falado aqui nesta hora e há pouco disse uma coisa que agora até acaba por fazer mais sentido para quem está connosco e até para nós mesmos que estamos aqui a ouvir e já conhecemos um pouco mais de quem é o João Campos, para além do treinador. Disse-nos há pouco que conseguia ficar bem com todos os atletas, mesmo quando eles escolhiam outro rumo para a sua carreira, ou seja, ao fim de carreira, seja a mudança de treinador, isso assim. Inclusive até era padrinho de casamento de alguns filhos, é que não quer, né?
E a minha questão aqui é muito simples. Podemos afirmar ou dizer ou até perguntar que o que perdeu mais no atletismo foi mesmo o bigode? Não, o que eu perdi mais foi não ter estado com os meus filhos, quando eles mereciam Não, não, não. um Eu jogo, aqui eu quando percebi eles a precisavam mais do resposta. pai. Não, não. Referia-me só ao mundo do atletismo, não enquanto digamos que João Campos No geral. no geral, mas dentro do atletismo, o que perdeu mesmo foi mesmo só o bigode ou perdeu algo mais pelo caminho enquanto treinador? Se calhar perdi mais, porque acabei um mestrado 20 anos depois do que queria e tenho um título de especialista que é o equivalente a um doutoramento, aqui todo pronto atrás da minha secretária, que é uma vergonha, tenho ali não sei quantas pastas, não é uma secretária, é um piano, que me dá música todos os dias, eu olho para aquilo com a intenção de um dia ainda acabar, mas são 66 anos muito brevemente, e se eu acabar o doutoramento não vou usufruir desse doutoramento de Exato, amanhã, porque exato. aos 70 não se pode fazer mais. E a tese está mais ou menos orientada, tese final, e perdi isso. Perdi isso e acho que o João Campos Pessoa merecia, na realidade, ter tido tempo, oportunidade e ainda fazer mais sacrifício para acabar aquilo mais cedo para que acabava, para que acabar. Acho que não vai ser possível. Não me sinto motivado. Psicologicamente, as coisas têm que estar muito bem para nós podermos fazer aquilo que, na realidade, são sonhos. Sonhos concretizáveis e não conseguir fazê-los vai ser no final da minha carreira vai ser difícil pensar nisso. E não é que eu gosto que me chamassem doutor, mas queria que o meu treino fosse lá colocado. O que é que se faz, qual é a importância que tem o meu treino, particularmente na corrida de maratona, é uma paixão que eu gosto muito, vejam lá, a velocidade, uma paixão a maratona. Como se treina, como se deve treinar, diferente de outros. Já foi a minha tese de licenciatura. E a importância que tem V2 máximo na corrida da maratona, capacidade aeróbica e anaeróbica, as diferenças entre uma coisa e outra, o que é que se deve utilizar, quando e quando se devem utilizar, e não vou conseguir fazer. E há pouco tínhamos até aqui uma pergunta do Emanuel Rolim, que é atleta este ano do Maia Atlético Clube. Maia. Ele perguntava qual que era a importância dos treinos em altitude. O João deu importância aos treinos em altitude ao longo da sua carreira, ou só com determinados atletas, ou achava que outros não iam tirar o rendimento possível, ou não era possível sequer treinar? Em altitude, o que é que é? É um meio de treino interessante, importante para alguns, menos importante para outros. Fernanda Ribeiro, 0 altitude. Rui Pedro Silva, 2 vezes, vomitava quase praticamente todos os dias, bem embora mais cedo. Jéssica Augusto, sim, tem um perfil interessante, tinha e tem ainda um perfil interessantíssimo para ser uma maratonista da elite mundial. Foi quase. Eu digo até que foi. Ser sexta nos Jogos Olímpicos é um resultado da elite mundial. A Jéssica era tremenda e a altitude ela adapta-se extraordinariamente bem. A mim, se eu tivesse sido atleta, também me habituava perfeitamente bem, vivia bem lá em cima, estava lá em cima bom. Quando descia para vir fazer umas séries mais rápidas, chegava aos 1500 metros e ficava com náuseas. Mas depois de chegar lá acima ficava bem. Nunca tive dificuldade em dormir, enquanto que com alguns, com outros não dá. É muito importante quem quiser ir fazer uma primeira experiência, né? Ter cuidado na maneira como se treina, mas não é um treino que seja obrigatório. Exato. Seja obrigatório porque perde a influência ao fim de 15 dias, 11 dias, 15 dias, perde a influência daquilo e tem que se andar sempre a subir e a descer, a subir e a descer, a subir e a descer. Porque depois ficamos reféns de uma situação, pensamos que as marcas só saem se fizermos aquela situação de altitude. Não.
Também me pode dizer assim, a Fernanda fez 30-22, mas podia ter feito 30 minutos. Se calhar podia. Nunca se sabe. Mas nunca se sabe, mas os 30-22 ela Já ter é 2 medalhas nos jogos e uma para por ser isso. recordista olímpica. Se foi recordista olímpica naquele dia em que ganhou os Jogos Olímpicos, ninguém tinha feito melhor nos Jogos Olímpicos. Por isso, ela não precisa de altitude. Por Agora, isso que é um era meio. caso para dizer que ela que era uma atleta de estudo. Exatamente, ela Pois, quer de estudo. Ela quer de estudo. De qualquer forma, não critico ninguém. Por exemplo, temos a possibilidade de ir a 2 treinos de altitude este ano por parte da Federação. Os 2 jovens filhos da Mónica não querem ir, preferem estudar, preferem ficar a estudar. O Simão tem uma tenda, comprou ao Rui Pedro, e vou. O Luís não pode, Luís Oliveira, por isso há gente que gosta de ir, outros não gostam de ir. Uns sentem-se obrigados, outros não. Se o grupo vai todo, vou ficar sozinho, então eu vou, mas lá não faz nada que seja interessante. E portanto é isso, mas o Rolim tem razão, é uma pergunta interessante, é um meio de treino, é um meio de treino que, que é importante para alguns, menos importante para outros. Exato. E na sexta-feira ao telefone, até pude conferenciar consigo que nos anos longínquos, quer dizer, já algo cada vez mais longínquos, né? Ali de 2000, naquelas noites quentes da Maia, enquanto o nosso treinador falava consigo lá num café depois de uma das noites quentes da Maia, e eu e o meu irmão, como jovens que éramos, ainda somos, né? Mas aqueles éramos jovens, não tínhamos ali a esperteza para poder estar a ouvir a conversa e tirar o melhor partido dela. Hoje podemos dizer que, de facto, para além daquela conversa cujo tema é impossível de saber naquela altura, né? Mas podemos dizer que hoje realmente foi de forma enriquecedora que tivemos aqui a conversa com o João Campos, que para além de treinador da Fernanda Ribeiro, como maioritariamente das vezes é conhecido, né? Tem muita história para além da atleta Fernanda Ribeiro e tem muitos outros atletas, inclusive são mais de 50 medalhas ganhas por atletas seus, né? Internacionais. Sim, sim, contando aquelas que eles ganharam nos campeonatos da Europa de cross e mundiais, que também ganharam. As miúdas ganharam um mundial lá embaixo no Cesteias. É muita coisa, mas é importante. Olha, para mim continua a ser poucas. Eu se puder ganho Quer mais. sempre mais. Obrigo a ganhar mais. Por isso, é assim, eu se me empenho, empenho. E é uma coisa que eu nunca esqueço. A excelência é um hábito. Sabem quem é que dizia isto? Não é minha. Imagino, foi há 2500 anos que o senhor Aristóteles disse isto. É um hábito, a excelência. É um hábito. Eu, E eu até sou um porque grande os novos atletas e quem vai passando, digamos, pelas suas mãos, né? Óbvio que dão outro tipo de experiências e até outro tipo de exigências para ir à procura, porque o organismo é diferente, atletas As pessoas são diferentes. sempre diferentes, Exato, as umas das outras. pessoas acabam por ser diferentes. E falou também num leque de atletas que já treinou, que nós nem conheciam. Por acaso eu penso que a Marta Moreira foi olímpica nos 400 barreiras, se não estou em erro. Não? Nessa altura já não treinava comigo. Já não treinava consigo. Não, quando foi aos jogos já não treinava comigo. Deixou de treinar comigo e Ah, passou a treinar com o professor Pompílio. Pompílio exato. Mas Ferreira. Mas fez por acaso ela foi olímpica nos 400 barreiras e nas estafetas, né? juntamente com a Elsa. Eram as duas da mesma Exato. altura. Começaram na mesma altura. A Elsa ficou no futebol do Porto toda a vida. A Marta esteve no Sporting, esteve no CAP. Quando houve ali umas cisões, e assim, se criou o CAP e tal, houve umas cisões, alguém que foi com quem gostavam mais, se calhar. Mas a Marta continua a ter com ela uma relação de amizade grande. Sim, Estivemos sim. esta semana passada a falar e falámos muitas vezes e a Marta era uma atleta fantástica, não é? E e temos também uma pergunta aqui no Facebook de uma página que é o Meeting Desportivo. Se foi treinador da Conceição Candeias? Não, Não? não. Se fui, não me lembro, mas não fui. E o João ainda não tem
perda de memória, né? João, ao longo destes anos, e aqui também para terminar aqui a nossa Mas entrevista, antes de terminar, posso fazer diz, uma pergunta? podes fazer as Tenho perguntas que esta quiseres. curiosidade. Em Vocês grandes podem campeonatos, continuar. Eu agora que estou acordado, estou aqui até às 2. em grandes campeonatos como Jogos Olímpicos, nem sempre pode estar junto, como já disse, junto à pista. Como é que conseguia comunicar com os atletas? Bastava um olhar. Braille. Por Braille. Mas à partida, um atleta, por exemplo, que Por corresse exemplo, no os 10 Jogos mil, Olímpicos já tinha sabia estar, onde, exato, mas já sabia onde é que o João estava posicionado na bancada, por exemplo. Sempre, sempre. Eu tinha Sim, escolhido sim. o sítio anteriormente e dizia, eu vou estar em tal sítio. Tu só precisas levantar os olhos e estar atento aos meus sinais. Não é? E eu então, imaginemos, vamos agora aqui, não é uma imaginação, é uma realidade. Mas é assim, passava um ritmo, uma volta, e eu, se quisesse que o atleta andasse mais, eu fazia assim. Ela via o sinal. Se quisesse que ela andasse menos, eu fazia assim, normal. Quando era para andar mais rápido, podia fazer assim. E ela, cada sinal, se eu fizesse isto, era um segundo mais rápido essa volta. Não é? Se fizesse esta, era 2 segundos mais rápido. Portanto, ou então fazia assim, que era para ver melhor. E se verificarem o que acontece nos Jogos Olímpicos, por exemplo, com a Fernanda, vê-se que ela faz voltas a 74, 75, e depois faz voltas a 72 e 71, e depois faz voltas a 61 no final. O importante que eu acho na vida de um treinador, na relação com o atleta, é dar-lhe a conhecer os principais adversários que ele tem ou vai ter nas competições. E eu fazia um estudo de todos os atletas que eram, ou todas as atletas que eram as principais que poderiam ganhar a Fernanda. E começava a fazê-lo desde o inverno. Dizia, a Tulu já fez nos X provas, Getuami já fez X provas, a chinesa não fez nenhuma que eu saiba, só fez o campeonato asiático. Por isso, essa chinesa é a nossa grande adversária. Sullivan já fez isto, a Romena Cesaro já fez isto, aquilo, ia fazendo esse estudo de todas. Por isso, segundo o que me diz a fisiologia, estas e estas e estas estão cansadas. E tu fizeste 14 provas. E depois só fizeste mais 8 nos 2 últimos meses. Mas nos 2 últimos meses de pista, as que fizeste foram todas de pista e não fizeste nenhum 10 mil. Não fizeste nenhum 5 mil. Fizeste 1500, 3000, 1500, 3000, 1500, 3000. Por isso, tu estás soltinha, fizeste todos os campeonatos, todas as provas da federação e do clube, no inverno, até aos 10 mil metros do Ibérico. Depois fui estagiar em abril, fui estagiar para a Amazónia. Depois viemos e treinámos, fizemos esses tais meetings aqui para a Europa e agora estamos em condições de ganhar a toda a gente. Tanto que eu lembro-me de pôr num planeamento que fiz para a Fernanda, o último, em que dizia isto. Treino Fernando Ribeiro, aqui, atleta fulano tal, plano de treino de X a X, objetivo, e pus campeão olímpico. E houve alguém que viu isto, não foi ela viu e ficou toda contente, e houve alguém que disse, vais arriscar para campeão olímpico? Eu disse, por que não? Punhas ganhar uma medalha, pois, ela já ganhou nos europeus, adoro. No mundial, adoro. No mundial, nós com os Jogos Olímpicos. E é que ela não pode ganhar? Eu é que sei. E então a Fernanda, um dia que está lesionada, bastante lesionada, num treino está ela a correr e a chorar, as lágrimas a cair, à 15ª série está a chorar, a Elsa está com ela com o gelo nos tendões daqueles, e as lágrimas começaram a cair também a mim, e eu disse, Fernanda, acabou o treino, não consigo aguentar mais o treino. Fernanda virou-se para mim e disse, o meu plano de treino diz, Fernanda Ribeiro, objetivo, campeão olímpico, e tem 20. Você pôs 20 para eu ser campeão olímpico, eu vou fazê-las. E fez as 27. Eu disse, como é que é possível esta miúda não ganhar? com esta cabeça,
É incrível, mas eu tive outros atletas que me satisfizeram antes de acabar. E conhecem também o Acebi, né? Temos aqui alguns a comentar que o Acebi do professor também era reconhecido, né? Ainda usa essa técnica do Acebi? Do Do assobio, assobio. sim. Assobio sempre, ainda hoje assobio, o partido é sempre com assobio. E dentro das competições também com assobio. De vez em quando, lá vai o assobio. Há muita gente que não sabe assobiar, eu sei assobiar desde pequenino. Não preciso pôr os dedos. Assobio aqui sem problema nenhum. Mas uma pessoa que me enriqueceu sobremaneira, que me deu muito mais conhecimentos do que aqueles que eu já tinha, felizmente, foi uma pessoa chamada Rui Silva. Todos os outros atletas foram fantásticos, mas o Rui Silva foi o exemplo de um atleta já medalhado olímpico, que veio treinar comigo, focado muito rapidamente a ir para os 5.000, e eu consegui convencê-lo a dizer: tu não vais para os 5, vais correr corta-mato, vais correr ainda 1.500, vais correr corta-mato e vais correr 10.000. E se tudo correr bem, e se não tiveres lesões, a seguir é que vens para os 5. E toda a gente perguntava: porquê é que vai para os 10? Ele quer dos 1.500. É uma dificuldade muito grande, que se nota quando uma pessoa sai dos 5.000 e passa dos 1.500 e passa para os 5.000. Primeira corrida é uma grande corrida, e o Rui tem 13,18 na primeira corrida que fez. Se formos ao Abascal, ele tem 13,15 ou isso. E depois tem uma dificuldade tremenda em melhorar a marca. Todos. Porquê? Estão habituados a correr muito rápido no treino e passam para os 5.000 a correr muito rápido. Isso implica que a recuperação, em vez da diferença de um dia ou 2 dias das séries, tem que ser 3 ou 4. E eu não conseguia fazer o treino. E o Rui fez campeão da Europa, 1.500. Ele entendeu perfeitamente isso. Fez campeão de terceiro classificado no Campeonato da Europa de corta-mato, em Espanha. E fez na maratona 2 horas e 12, né? E depois foi em Berlim, foi o melhor europeu, foi oitavo. Ainda fez outra coisa interessantíssima. Agora não estou a ver. Mas pelo menos estas 3 ele fez. Foi ao Campeonato Nacional de Corta-mato e foi campeão de estrada, 15 km de estrada. Na altura já tinha sido aqui para o Sporting. E fez outra coisa que para mim foi fantástica. Disse Rui, tinha o 9º ano, disse: Rui, tu tens que sair daqui na universidade. E o Rui saiu daqui, já estava na universidade e terminou o seu curso universitário depois, na parte final, em Lisboa, Santarém. Por isso, o Rui era aquele atleta que eu gostava de ter treinado desde os 14 anos, dos 15, ou dos 10 até. Não treinei muita gente. Quem quiser ser treinado pelo professor João Campos já sabe que vai ter de estudar, né? Que vai ser alvo assim do incentivo psicológico a todos os níveis, porque lá está, o João, pelo que a gente está aqui a perceber, o João usa todas as armas para ajudar os atletas, mesmo que eles estejam numa fase que não queiram aceitar as coisas. E não só como atletas, como pessoas. Sim, é fundamental. Aliás, isto no fundo até estamos a falar de melhorias como pessoas, né? Porque quem vai treinar com o João tem de estudar logo. Os estudos não é como atletas, vai ser mesmo como pessoas, não é? Eu tive a oportunidade de os meus irmãos me fazerem esse incentivo. Isto aqui é pessoal, mas é o meu pai, que trabalhava lá nas minas, nos escritórios, e era correspondente de um jornal de notícias, do jornal mais famoso na altura de Portugal. E nós, quando íamos para a escola primária, já todos sabíamos ler. Eu lembro-me que a minha turma na escola primária era primeiro com o quarto e o terceiro com o segundo. Por isso eu estava na primeira classe e quando o miúdo da quarta não sabia, a professora perguntava-me, até que eu me chateei, porque o miúdo da quarta, se não soubesse, ela batia. Não é? E eu ficava tremendamente chateado. Eu disse: não respondo mais à quarta, eu sou da segunda. Mas eu cantava os reis de Portugal todos e os cognomes. Eu falava, eu escrevia, eu não sei o quê, porque os meus irmãos são todos mais velhos. Eu sou há um mais novo que eu. Não, eu sou o sexto, mas tem senhoras, tem meninas. Mas dos irmãos, os meus irmãos mais velhos diziam: tu vais para a escola a saber tudo. O professor até vai ficar
E, portanto, o meu pai obrigava-nos a ler o Jornal de Notícias. Todos os dias tínhamos a leitura do Jornal de Notícias à noite antes de ir para a cama, em que eu era o Internacional, no dia seguinte era o Nacional, no dia seguinte era o Desporto, no outro dia era não sei o que mais. E passávamos pelo jornal todo de uma ponta a outra. Anúncios, traz, toda a gente lia, toda a gente nos ensinava. Eu fiquei um bocadinho com isso. Com os meus atletas mais que os meus atletas do que com os meus filhos. É E, qual- importante na vida e nós hoje, anteciparmos as coisas. e hoje o Eu que é antecipei que. muitas coisas. Exato, hoje o que é que, por exemplo, nesse tempo tinham este tipo de exigência e já sabemos que o João põe a malta toda a estudar e com sucesso, né? Pelos vistos, com sucesso. Qual é que é outro tipo de exigência? Desculpa, não te esqueças da pergunta, mas eu quero uma questão de sucesso. Vou-te dar uma questão de sucesso imenso. Vítor Almeida estava no 4º ano de farmácia. Ia ser, digamos assim, um farmacêutico funcionário de uma farmácia. Os pais dele eram da Arouca, são da Arouca, e trabalhavam no campo. O Vítor depois tirou o curso de engenharia e penso que terminou o curso de arquitetura. Hoje é dono de uma grande empresa de construção de casas em Barcelos chamada Só Projetos. É tremendo, é lindíssimo tudo o que ele faz. Por isso, é ver que dá tempo a tudo se nós nos conseguirmos situar como nos situávamos naquele momento. E este momento tem sido muito difícil eu convencer alguém a situar-se dessa forma. E não tenho razões para fazer melhor, porque é a vida. Hoje em dia, nós não tínhamos. Eu fui para Atlanta sem ter telemóvel. Eu agarrei no telemóvel do doutor Nelson Puga, que foi connosco, que estava ao meu lado, foi o único que eu admitia ficar ao meu lado. Ele ficou ali ao meu lado e no final diz assim: gasta tudo que tiver este telemóvel que é da organização. Telefonei para toda a gente, marquei os jantares que depois tinha marcar, telefonei para a minha mãe e lembro-me da minha falecida mãe só me dizer uma coisa assim: filho, pensa numa coisa. A partir de hoje pensa numa coisa. Eu disse: o que é, mãe? Estou farto de pensar em coisas boas. E ele assim: pensa em outras coisas. A partir de hoje, a tua quantidade de inimigos cresceu demasiadamente. Tens que ter cuidado com isso. Por isso estão a ver. Foi Mas porque ainda do que eu estávamos a gosto. falar há pouco, é incrível como estudava adversários, por exemplo, como estávamos a Sim, falar sim, sim, da sim. Fernanda, sem haver internet, né? Sem haver Não é? internet. Hoje Claro. é Era mais conhecimento, fácil. era Eu esqueci de dedicação. outras coisas. O L'Equipe era um jornal meu, em que vinham os resultados todos do atletismo, páginas às vezes inteiras, o jornal era deste tamanho dos grandes, e eu ia e pisava tudo. Mas nessa altura já se conseguia, através da rádio, da televisão, ver os resultados que se iam fazendo. Né? Sim, sim, sim. E não sou assim tão velho quanto isso, calma aí. Exato. Sim. Não, nem estás a Olha, falar disso. Não, mas mas, com essa questão, agora Claro, claro, só claro. tirando a brasa à minha sardinha, como essa questão gasta todo o dinheiro no telemóvel. Eu, quando fui aos campeonatos do mundo, também a primeira vez, quis que o meu irmão vivesse isso também um pouco comigo. Então ele liga-me e ele assim: epá, isto até é barato. E eu, Não se assim, gastava nada, né? eu não conseguia ver o saldo lá, foi em Marrocos, e ele ligar-me para mim: epá, isto é barato. Falávamos, eu explicava-lhe o que é que estava a acontecer e isso tudo. Pior foi quando cheguei cá. Vou carregar o telemóvel, quando vou para ligar, já não tinha saldo. Ou seja, foram 80 euros, se não me engano. Pois é, Dó. Quando cheguei cá, paguei tudo. Pois, exato. João, Mas querem uma história? Eu sei que vocês querem terminar, mas eu sou Não, um chato. eu quero é fazer uma pergunta. Quero fazer uma Não, mas eu vou pergunta dizer que assim, relaciona um pouco. querem uma boa, a última que eu vou contar do Rui Silva, que nunca será a última, porque o Rui Silva vai viver na minha consciência até eu morrer. O Rui, um dia, eu disse, telefonei-lhe ao fim do dia, à noite já, e disse: Rui, o treino mudou, já não é na pista, vamos para a parte da cidade. Não disse que o treino mudou, disse: o treino já não é na pista e mudamos para a parte da cidade. E o Rui Silva disse-me assim: ó professor, então vai indo que eu vou lá ter. E eu achei estranho, bem, o Rui era sempre o primeiro a chegar. E eu disse: mas se calhar ele tem alguma coisa para fazer, aproveitou e vai aproveitar. Eu cheguei à parte da cidade e estavam montadas no sítio onde passavam os atletas umas barreiras, 5 ou 6 barreiras. Então o que é que ele fez? Ele foi à pista da Maia, muito cedo,
pegou nas barreiras, meteu-as no carro, levou-as para a parte da cidade e colocou as barreiras já prontas para o treino. Eu cheguei, Rui, o que é que tu queres fazer? Trouxe estas barreiras? A pessoa disse-me que mudou o local, não me disse que mudou o treino. E eu disse, então vamos lá fazê-lo. Pronto, imagina, até que eu te aprendi com isso. Eu não mudei o treino, eu mudei o local do treino. E ele levou aquilo. Fantástico, o Rui fantástico. E Uma coisa lá que está, cumpriu à risca. a Cumpriu língua à portuguesa. risca aquilo que eu lhe disse no Campeonato da Europa. Arrisca, arrisca, arrisca. Vais ganhar a prova e ele, vou ganhar. Então os espanhóis, tu vais ganhar porque vais enganá-los. Vais para a frente da corrida. Corres sempre atrás, vais para a frente da corrida. Vais lá morder os calcanhares se for necessário. E ele fez aquilo que ele... Portanto, é o Rui, a Fernanda, impagável. Na realidade, Exato, mesmo aquilo que ele... nós dois até tivemos a felicidade de, em 1998, dar presente a quando o primeiro título europeu do Rui Silva, porque na altura o Cascalado aqui da Alcarena também esteve presente, foi vice-campeão europeu, né? E nós organizamos, pronto, aqui a parte do atletismo, organizaram uma excursão para ir a Valência ver. Fomos de autocarro. Exato, e na altura o nosso conhecimento era através da revista Atletismo. Ou seja, líamos a revista Atletismo, saía mensalmente, aquilo era devorado, digamos assim, e o conhecimento era enorme. Havia um mês para decorar os nomes todos. E naquela altura eu lembro-me, Cascalado, Carlos Silva, o Cresci Jardim, Carmo Tavares, e aparecia um miudito que até era do nosso distrito, né? Que tinha sido formado no nosso distrito aqui em Santarém. Aparece o Rui Silva e a admiração maior foi quando o Rui Silva é mesmo campeão da Europa. Ou seja, aquelas imagens ainda estão tão marcadas como o título mundial em Lisboa, mas foi... E vocês em que dizem que foi aonde? Valência 1998. Isso foi em 1998? Não. Exato, sim. Mas não foi em Sevilha? Não, Valência. Não, Valência. Em Valência foi. E ele não foi primeiro em Gotemburgo? Pode ter sido medalhado, agora campeão europeu foi, antes. Gotemburgo. O treinador dele não foi, o treinador dele foi eu. Havia um candidato, era um russo, eu fui à zona de aquecimento e disse, Rui, tu vais ser campeão da Europa. E ele, coitadinho, falava muito pouco na altura e disse, sou eu, sim. E o russo, está o russo, não interessa, mas está aqui um Tuga como tu. Ou melhor, eu conheci o Rui em 96, falei com ele a primeira vez, já o conhecia, mas em 96 no Campeonato do Mundo de Júniores de Corta-Mato na África do Sul. E depois ele foi a esse campeonato e ganhou esse campeonato da Europa. O professor Bernardo não pôde ir. E foi eu que tomei conta. Estava o João Abrantes também, mas eu penso que é um Gotemburgo, em que o Carlos Silva faz um recorde pessoal de 400 metros em pista coberta. Posso estar enganado com a data, mas... Estávamos a tentar aqui já conferir isso, confirmar, mas... Né? É Gotemburgo, Estocolmo, mas acho que é Gotemburgo. Pista coberta. Aquilo era tipo... Parece que havia um restaurante na pista coberta lá em cima. Eu agora por acaso até nem estou a situar muito na data. Mas a última vez que o Rui Silva foi campeão europeu de 1500, ele tem uma... Já era consigo. Ele tem uma passagem, aliás, várias ultrapassagens soberbas pelo interior da pista, exatamente, em Turim, que deixou qualquer um de água na boca, né? Como é que o João viveu isso? Eu tinha quase a certeza que tinha sido ali pela altura que ele tinha ido treinar para o norte, né? E que na altura quem estava a assistir à corrida, digamos, na pista coberta, corre de uma maneira naquela diferente. Última volta, né? como é que é possível? Foi tudo conjugado para que corresse bem, não é? Naquela altura ele podia ter sido fechado. Exato. Foi tudo conjugado para isso. Mas aquilo a quem estava a ver, a qualquer telespectador do atletismo estava a assistir àquela corrida e até português, né? Estava a ser fechado pelos 2 espanhóis. Exato, deu um até porque havia 3 espanhóis, pensou que na final, o que é que era? Havia 3 espanhóis e eles possivelmente, aquilo que eu deduzi foi que os 2 que tinham na frente não se davam muito bem, e então o que vinha de fora ia passar, depois foi segundo, e o grandalhão encostou e abriu ali o Rui, siga, passou por dentro, Rui. Enquanto eles se preocuparam os dois. Chegaram a falar disso,
ou seja, possivelmente nem era essa a estratégia, né? Passar os atletas por dentro. Não era passar por ali, era ir para a frente. E ele Pois é, aproveitou pois, aquilo, mal abriram, ele aproveitou. Foi esperto, né? Aliás, Sim, sim. o gesto dele no final, eu disse, tu vais ganhar. Ele deitou-se na Marquesa porque tinha um gêmeo a doer e eu disse, sabe, falta da Marquesa. Talvez aqui depois da corrida. Vais ganhar a corrida e não vais agora pensar no que te dói o gêmeo, não sei. Ele saiu, saltou. E depois no final ele faz assim virado para a bancada. Após o G já pois foi. estava assim. Eu já lhe estava a dar os parabéns. E foi quando me vieram dizer, particularmente o treinador dos espanhóis, dizer assim, este homem é tremendo. Quando vimos ele a fazer, que vinha à prova, eu avisei os espanhóis que iam ter um osso muito duro. E deram E os é, parabéns. agora não sendo assim mauzinho, é bom também ouvir o vídeo comentado pelos espanhóis. Pois. Sim, 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 sim. Por Isso ainda acaso, sabe Os melhor. italianos é que fizeram uma festa. Os italianos fizeram uma festa tremenda. Pois foi. exato, mas, por Portanto, exemplo, ver uma corrida dessas, ter uma estratégia delineada para a final, né? E acontece é que no momento em que o Rui Silva passa, penso eu, se não duas vezes, não foi só na última volta, mas depois sim. passou Não, também a menos que anteriormente ele por dentro. ao menos Exato, que ele força para não perder a corda. exato, força. O que é que o João pensou ao longo da corrida? Ou seja, estrategicamente a corrida podia nem sequer estar a ser controlada pelo Rui, né? Porque uma vez que ele passa por dentro, o Rui estava numa situação um pouco difícil, estava totalmente tapado, né? O que é que o João pensou durante a corrida? Ele ganhava, sempre. Desde o primeiro dia, desde que saímos daqui, que eu disse, Rui, tu vais ser campeão da Europa. Porque o Rui condicionava as pessoas. Eles fizeram uma corrida, os espanhóis todos juntos, já o francês que depois aparece. Primeiro até aparece um de outro país qualquer, penso que checo, não sei o quê. E o Rui estava focadíssimo, focadíssimo, focadíssimo. E eu focado nesse. Rui, tu vais ganhar. Seja a forma como eles correrem, tu ganhas. Porque E, para já, e e ele falando em bom português, de certeza que eles se borraram todos quando viram o Rui na frente. Quando ele não era normal correr na frente. Pois, pois. porque eu disse-lhe isso, correndo na frente, aparecendo na frente de vez em quando, nem que seja de vez em quando, e eles ficam à rasca, dizem assim, eles têm que estar em grande forma para correr assim desta maneira. Então ele condicionou, não tenho dúvida que os condicionou. Pois, porque ele Ele quando, ele, quando era saiu, ganhou. o atleta foco, Lá vai bater. foram os adversários estudaram-no como o Rui vem de trás e ao verem na frente, né? Na verdade, isso foi pensado por nós também. Eu disse-lhe isso ao Rui. Como Pois, fiz quando ele ganhou a medalha no cross, foi ainda melhor. Eu fui um dia a Toro ver a prova, ver o local e propus algumas alterações ao percurso e elas foram aceitas. Como já em Itália tinham uns obstáculos em cima de tijolos. Eu disse na reunião técnica, isto não é possível. Pode magoar alguém, aquela trave que está ali cai, se lhe tocarem. E lá eram uns touros muito altos que se mexiam porque estavam ao sabor, estavam em cima da terra. E eu fui lá e o responsável do percurso disse: os touros estão bem, mas você faça um furo e meta os touros lá dentro. Faça uma coisa para os touros não se moverem. E eles ficaram muito mais baixos. Para o Rui foi importante. Isso. Eles ficaram um bocadinho mais baixos. deu a volta sem eles perceberem bem Exato. a coisa. Eles ficaram todos contentes, bateram palmas. E fui eu e o Tosé, que é treinador do Sporting, vamos lá ver isso, e eu a dizer: mete um bocadinho mais que ele não mexe, agora já está porreiro. E eu disse ao Rui: olha, conseguimos. Trouxemos um filme, mostramos que estávamos já no estágio, trouxemos um filme, mostramos, ó, está aqui, a corrida que vais ganhar. Essa não ganhou. Ganhou o ucraniano, depois foi o espanhol e ele em terceiro. Discutiram-se. João, da nossa parte, queremos sensivelmente agradecer a disponibilidade de hoje, agradecer também o telefonema a quando o convite, agradecer também este percurso enorme, esta à vontade e esta partilha não só de conhecimentos, mas também daquilo que é a vida por trás de um treinador como o João Campos, né? Ou seja, para quem esteve connosco
a assistir a esta entrevista pôde saber muito mais do que aquilo que já toda a gente, na digamos que internet. sabe, né? Do que aquilo que está na internet, ou do que até o João já deu noutras entrevistas. Eu penso que, e o João também acaba também por concordar com isso, antes de sermos treinadores, atletas ou o que é que seja, somos pessoas, e isso é inevitável. O crescimento enquanto pessoas também se deve a esta partilha de momentos e de experiências, e realmente o João tem vivências únicas, experiências únicas, e felizmente, e digo isto mesmo nestes termos, felizmente ainda pode estar a contribuir com todo o seu conhecimento para outros atletas, jovens, menos jovens, mais ambiciosos, menos ambiciosos, e digamos que terminava este direto, não só a agradecer mais uma vez ao João, mas também a dizer a todos aqueles que ainda estão na mão do professor João Campos, aproveitem a grande oportunidade que têm, porque realmente o João é incrível. João, o que é que quer dizer no fim desta entrevista? O que é que eu Entrevista é quero conversa. dizer? Conversa, pois, mais uma conversa do que uma Quero entrevista. dizer, Mas enfim, primeiro pedir desculpa, eu não gosto muito de falar de mim, sinceramente. Não gosto de falar de mim, gosto mais de falar das minhas raízes do que falar depois das minhas vitórias. São vitórias dos atletas, particularmente, que assumiram muito bem aquilo que eu lhes quis transmitir. Pensei que não conseguia, que não iria conseguir fazer isto. Aliás, disse-vos isso, mas gostei muito de falar com vocês. Peço desculpa a quem não viu o programa, porque eu falei muito de mim por causa dos atletas, não é? Não era isto que eu queria fazer, não era, queria ser mais comedido, mas a paixão a falar de atletismo é grande, é muito grande, e eu começo a sentir que na realidade eu faço parte deste mundo, do atletismo, vivo de uma maneira incrível. Gostava de ter dito ainda mais qualquer coisa, umas frases que normalmente eu utilizo quando ponho, e eles já me pedem, alguns dos atletas, tem alguma frase nova para dizer? Eu disse, por acaso até tenho. Disse-me o Simão no fim de semana dos 3.000 metros que correu na pista de perto. Eu disse, eu vou-te dizer uma antes de tu correres, é para te motivar. Ele disse-lhe uma frase, ele disse, eu nunca ouvi essa. Pois não, foi a primeira vez que eu estou a ouvir, eu estou a ouvir, estava no caderno, eu quando, de vez em quando escrevo assim umas coisas, que são as frases que ele disse. Tem aqui outras que são frases que eu digo. Claro que algumas, uma grande parte não são minhas, outras são só minhas mesmo. Peço desculpa por me ter falado muito de mim, aos quem esteve a ouvir, mas fundamentalmente quis falar dos outros. E eu faço parte também desses outros a quem eu dou uma importância tremenda. Tinha que falar do Rui, tinha que falar da Fernanda, tinha que falar da Elsa, tinha que falar da Marta, tinha que falar do Zé Leitão, tinha que falar do Luís Novo, tinha que falar do Vítor Almeida, tinha que falar do José Regalo, que treinou comigo, tinha que falar desta malta toda. Foram aqueles do José Negrão, de tanta gente, do Maravilhas, de tanta gente, que fez parte da minha família também, que é tão grande e cabe sempre mais um, que viveram em minha casa. Uma outra casa que eu tenho, um apartamento que eu tenho na Maia, que foi durante anos e anos a casa dos atletas. Em minha casa existe, ainda hoje, na casa onde eu vivo, não é na outra onde vive a minha sogra agora. A outra era a casa dos atletas. Em minha casa há sempre um quarto com uma colcha dos Jogos Olímpicos, que é o quarto dos atletas. O Faísca, é o Bruno Albuquerque, que esteve lá há muito tempo. Os irmãos Corvelo estiveram em minha casa quando vinham treinar comigo, também treinaram comigo, ficavam de um dia para o outro em minha casa. O Luís, tanto o Luís Sá, o Mário de Braga, que era também velocista, ficaram em minha casa. Tanta gente que faz parte da minha vida, sendo do atletismo, é um orgulho grande. E muitas vezes, quando eu estou sozinho, cai uma lágrima do lado direito e eu estou a esquerdo. No mínimo uma cai, mas a seguir vem as outras, é uma chatice. Eu tenho que pausar. E eu estava com medo e hoje houve aqui um momento no início em que eu fiquei.
Tarrasca, depois achei que vocês foram interessantíssimos e espetaculares na forma como me obrigaram a falar. Entraste este obrigaram a entrar, mas me obrigaram a falar, porque eu não digo muita coisa e quando digo, normalmente são para chatear alguém. O que vale é que podíamos combinar muitas mais conversas, porque havia sempre muita coisa para partilhar e Não, muito bom. acreditamos que, Fica muita coisa pelo caminho. exato, Sinceramente, esse por isso é que esse currículo pessoal, Já viste os nomes que disse? Se houvesse pelo menos uma, duas histórias para cada um, imagina. sim, é que é mesmo. E depois, quanto mais se fala, mais Por coisas isso, vêm à memória também, né? é exato, verdade. exato. Certeza que teve connosco, e tiveram, certeza, vários atletas que o João Campos também treinou. Isso é importante e toda a gente tem certeza absoluta algo a agradecer ao João, como nós temos a agradecer este momento incrível e nós é que temos realmente que agradecer, porque vistas bem as coisas, tivemos a conversa, eh, tivemos uma conversa, digamos que a três, com todos aqueles que tiveram connosco, toda a gente pôde ouvir, pôde partilhar, pôde comentar, pôde perguntar, e eu acho que é incrível ver a paixão com que um homem se dedicou anos e anos ao atletismo e continua, e chega ao fim da entrevista e diz que o atletismo é aquilo que mais gosta de fazer, a vida dele é o atletismo e a paixão deste grande homem é o atletismo. João, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço, Estamos sempre Obrigado. disponíveis para aquilo que for Qualquer preciso, coisa. quer como câmara chamada, quer como homens e pessoas, né? Porque lá está, até atrás dos projetos estão pessoas e é preciso referenciar isso. Alguma coisa é só entrar em contato que nós também sentimos à vontade também para o fazer. A todos aqueles que tiverem. A vocês. De coração. Agradeço de coração e peço desculpa aos que estiveram a ouvir se eu chateei tanto com a conversa que tive, mas vocês obrigaram-me, vocês fizeram-me reviver aquilo que eu já não revivia há muito tempo. Não falava com ninguém sobre isto assim, da maneira como falei com vocês. Obrigado por isso e vou dormir mal. Vou Isso pensar nisso. Eu aí a culpa já nunca não vai durmo bem, ser. nunca durmo bem. Eu sei que porque é que vai Nunca dormir mal? Porque disse aí, porque ainda quer ir aos Jogos Olímpicos. Pois é. E vai É pensar já isso, na. é isso, porque eu não gosto muito de falar de mim e acabei de falar muito. E depois vou para aqui, vou-me deitar e vou pensar naquilo que nas baboseiras, se calhar que disse algumas delas. Não, se calhar o melhor é ir pensar na forma como é que vai invadir uma pista olímpica desta vez sem ser apanhado, né? Porque se calhar em 2000 podia ser mais fácil. Se calhar hoje em dia já não pode ser assim tão fácil, mas Há sempre uma forma de há contornar. sempre uma forma de contornar as coisas. Portanto, se invadir e Não, correr na pista novamente, tenho a vamos estar. consciência de uma coisa. Aqui há um tempo fizeram uma pergunta que eu pensava ser e fazer daqui por 10 anos. Isso foram os cómicos. Eu respondi-lhe de forma cómica. Não vou dizer o nome deles, mas respondi, isto é por escrito, respondi, vejo-me sentado a curtir os Jogos Olímpicos numa pista de atletismo. Por isso, eu se for vou invadi-la, vou-me sentar lá. Por isso, as palavras vejo-me a curtir os meus últimos Jogos Olímpicos sentados na pista de atletismo. Por isso, olha, não sei, mas é difícil. Sinto que é difícil. Cada vez é mais difícil a motivação com os jovens. Cada vez as situações que eles vivem são interessantes, não são do nosso tempo, mas são muito interessantes e divide-os, mas eu normalmente já tenho ali pelo menos 2 ou 3, 4, digamos assim, pensam como eu quero que eles pensem. Como eu quero em relação ao atletismo. E aos estudos. Por isso, acho que vou conseguir. Mas o João tem também no seu currículo um leque de previsões assertivas, né? Preveu e disse à Fernanda que ela ia ganhar uma medalha, disse ao Rui, né?
também não acredito, sem pôr algum tipo de pressão, que realmente vai estar lá a curtir os seus Jogos Olímpicos, sem dúvida Eu alguma. eu vou-vos falar agora numa coisa que é para acabar, deixa-vos falar. No Titi, o Titi, Ele esteve Tiago aqui a assistir Rodrigues, connosco, ele esteve a assistir connosco. eu vi. O Tiago, a seguir ao Rui, era para mim de longe o melhor atleta português daquela área. Talento, uma coisa fantástica. Só que era bonito, não é? Como vocês lhe chamaram, o bonitão. O bonitão deu um pontapé na sorte. Também viveu na minha casa na minha casa, ele metia-se lá no apartamento, que ele não precisava, era da Póvoa, mas queria ir para lá. Eu chorei a saída dele. Porque, na realidade, foi o único homem que conseguiu ganhar ao Rui um sprint a 50 metros numa meta. Mas não vale a pena lembrar o melhor e desejar a maior sorte do mundo ao Titi. Porque ele, apesar de tudo, Exato. merece. E, como o João Obrigado. disse bem, tem no seu currículo um papel fundamental também de formar homens e de encaminhar homens, portanto, certeza absoluta que também está orgulhoso disso e eles também estão orgulhosos do João ter passado na vida deles. João, muito obrigado por este Obrigado. excelente bocado. Esperamos mesmo, e não se precisa se preocupar com as baboseiras que disse, porque que não disse nenhuma, partilhou a sua experiência, as suas vivências, pode o fazer em primeira pessoa e só isso é um descargo de consciência muito grande e um enriquecimento para quem esteve a ouvir. Portanto, a quem esteve connosco, muito obrigado. João, qualquer coisa estamos por cá. Muito obrigado. A continuação de um grande trabalho aí com os seus pupilos. Um dia, quando eu puder e quando as pessoas quiserem, eu mostro isto. Posso mostrar. Vou tentar um dia ter coragem para Mostrar. Mostrar o que é que se faz aqui, o que é que se faz ali. Exato. E era merecedor. Há de chegar esse momento, de certeza. Hã? Há de chegar esse momento. Sim. Vamos ver. João, muito obrigado. Vou tentar. Claro. Tentar. Muito obrigado mais uma vez João. ao João e a quem esteve connosco. Acompanhem a câmara de chamada e acompanhem também o trabalho que o João vai fazendo com os seus pupilos. Com certeza que vai enriquecer ainda mais o atletismo. Grande abraço, João. Muito obrigado e um resto de boa noite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.